Olá, irmãos, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, começando mais um episódio do podcast 316. Quero agradecer desde já, a atenção de vocês, todos os irmãos, amigos, internautas que nos seguem, já estão se inscrevendo aí no nosso canal no YouTube, curtindo, compartilhando. Desde já eu agradeço. Lembrando que o podcast 316 tem um oferecimento do aplicativo Igreja 24 Horas. Você que é pastor, que é líder, não deixe de conhecer o aplicativo Igreja 24 Horas, uma ferramenta que vai, com certeza, te ajudar a facilitar o trabalho, a administração da sua igreja. Nós contamos também com o apoio da nossa página no Instagram, o Paraíba Cristã. É uma página que tudo que você precisar conhecer, saber sobre a agenda cristã do estado da Paraíba, quiser saber sobre escolas cristãs, quiser saber sobre seminários, enfim, tudo que interessa ao povo de Deus, você vai poder conferir no Paraíba Cristã, conectando pessoas na Paraíba. Tá bem, irmãos? Vamos lá. O podcast 316, ele tem o objetivo, de trazer histórias, trazer convidados que, de alguma forma, impactam o povo de Deus aqui no nosso estado e até no Brasil. Então, a ideia é a gente ter um bate-papo que seja edificante e que sirva para a paz e para a edificação para o povo de Deus. Amém? Amém. Vou apresentar já a vocês o nosso convidado. Ele é pastor da Igreja Cristã Nova Vida, aqui em Campina Grande, e casado com Maria José, pai de Isabela, e eu estou falando com o pastor Robson T. Fernandes. Eu gosto de falar assim, pastor. É isso mesmo? É isso mesmo, Altair. Que alegria estar aqui com você, viu? Amém, pastor. Obrigado, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo conosco aqui no nosso podcast, Amém. Bem no nosso início, Amém. Para desfrutarmos um pouco da comunhão, do que o Senhor tem feito na sua vida, na sua comunidade, na sua igreja, e através das suas ovelhas também, Amém. Que estão lá juntamente com o Senhor servindo. Seja bem-vindo. Pastor, de início, eu gostaria de saber há quanto tempo já o senhor é pastor e o senhor nos contasse como é que foi o seu chamado, como é que o senhor entendeu essa vocação, que era um vocacionado pelo Senhor, para pastorear também uma parte do seu rebanho. Altair, olha só, eu acho que comigo algumas coisas foram bem precoces, Eu fui militar, e aí estava seguindo a carreira Sim. militar, tinha feito o curso de sargento, e ao mesmo tempo tinha passado no curso de engenharia civil. E aí eu estava trancando o curso de engenharia civil, porque eu não queria deixar a vida militar. E aí chegou um momento que não dava para trancar mais. Tudo que podia trancar, Sim. eu tranquei. E agora eu tive que escolher, Ou eu continuava como militar do Exército, e perdia o vestibular, na época era vestibular. Que eu tinha feito, ou então eu ia ter que sair do Exército para fazer engenharia civil. E aí com muita dor no coração na época, porque eu queria seguir a vida militar, aí eu abandonei, eu pedi para sair do Exército e fui fazer faculdade. E aí, logo nos primeiros meses eu converti. Eu converti e comecei a ler a Bíblia e assim, eu comecei a sofrer muito ataque dentro da faculdade, porque era um ambiente hostil. Eu tinha um grupo de amigos que a gente bebia muito e fazia muitas coisas que não cabem a um cristão. E quando eu converti, então eu rompi com isso radicalmente. Eu saí da sexta-feira, na faculdade, minha última aula, eu saí com o pessoal, bebi, e aí no sábado eu estava no culto de juventude e converti no sábado. Na segunda-feira, quando eu volto para a faculdade, eu já volto outra pessoa. Então foi uma coisa assim... foi radical a Sim. conversão. E algumas pessoas estranharam e a partir disso eu comecei a sofrer muita hostilidade. E a turma fazia muita pergunta e me afrontava muito e eu me sentia muito envergonhado, porque novo convertido eu não sabia nada da Bíblia. Muito mal eu sabia que o primeiro livro é Gênesis. Então eu me via obrigado a começar a ler. E aí o pessoal ia atrás de mim para fazer pergunta na faculdade. E eu me via numa enrascada muito grande, Mas naquela época tinha muita greve na faculdade. Eu lembro de uma greve que nós pegamos, isso foi em 1998. Essa greve deu quase 9 meses. Uau.
Então, foi tempo suficiente para eu ficar em casa lendo a Bíblia. Foi quando eu li a Bíblia a primeira vez, todinha, de Gênesis a Apocalipse. Aí eu li em 3 meses a Bíblia. Eu não fazia outra coisa da vida a não ser isso, né? Lendo a Bíblia. Meu pai, na época, não era convertido. Hoje é, né? Eu sou pastor do meu pai hoje e da minha mãe, né? E aí do meu irmão. Mas lá em casa o primeiro a converter fui eu. E aí meu pai ficou bem preocupado, né? Porque eu não fazia outra coisa a não ser ler Bíblia. Eu queria ler, e quanto mais eu lia, mais tinha sede, mais tinha vontade de ler. E aqueles 9 meses, para mim, foi o paraíso na Terra. Veja só, da mesma forma que eu saí da faculdade numa sexta-feira e voltei na segunda-feira, outra pessoa, né, outro homem, nascido de novo, né, completamente diferente, e ninguém entendeu. Né, antes da faculdade entrar em greve, eu tinha a convicção de que eu seria engenheiro, engenharia civil que eu fazia. E eu tinha convicção que eu seria engenheiro. E aí, depois dessa greve, eu volto com a convicção de que eu não queria engenharia para a minha vida. Né? Então, assim, as coisas foram acontecendo relativamente rápido na minha vida. Então, eu voltei dessa greve, eu li a Bíblia toda e comecei a ler e procurar livros e pesquisar. E, assim, foi uma jornada muito intensa, esses 9 meses, para mim. Né? E aí, quando eu volto com a convicção de que eu não queria ser engenheiro. Mas eu ia ser o quê? Eu também não sabia. Eu sabia que eu queria dedicar o resto da minha vida para servir Jesus. Né? Nessa época, tinha uma TV por assinatura aqui na nossa cidade, chamava Mais TV. E meu irmão tinha assinatura dessa TV. E aí, meu irmão, um certo dia, veio até mim e disse assim, olha, tem um programa que passa aí, eu acho que era na quarta de manhã. Eram 2 dias na semana de manhã que passava esse programa. Eles é um programa muito bom, porque é um programa que fala da Bíblia. Aí tem uns caras lá bem legais que explicam a Bíblia, tudo direitinho. Eu fiquei curioso e eu comecei a assistir. Pronto, eu fiquei maravilhado com aquilo ali. Inclusive era um programa muito saudável, muito bom, né? Uma teologia ortodoxa, tudo direitinho. Com os professores dos seminários nos Estados Unidos. E o programa trazia os questionamentos e eles saíam entrevistando todo mundo, ateu, cético, todo mundo, inclusive esses professores dos seminários. E os professores dos seminários respondiam as questões, explicavam tudo direitinho e ficava o restante dos entrevistados sem saber o que dizer. Você via nitidamente que os argumentos dos céticos e ateus eram muito fracos, eram argumentos pueris, né? E eu comecei a admirar aqueles homens, aqueles professores, pela eloquência, pela sabedoria, pela profundidade deles. E aqueles homens me inspiraram. E eu assisti aquele programa e eu dizia, olha, eu não sei o que é que Deus quer da minha vida. Se eu vou ser pastor, missionário, professor, eu não sei. O que eu sei é que eu quero ser como esses homens são. Sabe, alguém que chegue assim com um questionamento bíblico e você responda com profundidade. Porque eu tinha muito medo de envergonhar Jesus. Então, para mim, aquilo foi uma inspiração. Aqueles homens nem me conhecem, nem sabem quem eu sou, né? Mas eles me inspiraram. E aí eu voltei da greve e voltei para a faculdade com isso no meu coração. Eu quero ser como aqueles homens. E aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar, e a turma vinha me fazer perguntas, eu comecei a responder, e à medida que eu comecei a responder, o pessoal já começou a perceber que o tom tinha mudado, e aí o pessoal já não me procurava mais, agora a roda girou. Agora era eu que estava indo atrás do pessoal. Ei, vem cá para a gente conversar. E aí comecei a evangelizar na faculdade. Nesse mesmo tempo surgiu um grupo de alunos crentes de várias denominações na faculdade. Esses irmãos estavam se reunindo para orar, para estudar a Bíblia, uma vez na semana no intervalo do almoço. E aí eu me uni a esse grupo. A gente começou a orar, começou a ler a Bíblia juntos e tinha irmãos de várias denominações. Seria a Missão Federal, não? Não. Porque eu conheço na a Missão época Federal. A gente chamava UFJC. Ah, joia. Era a Universidade Federal com Jesus Cristo. Certo, okay. Né? Então eles começaram o trabalho, eu me uni a esse trabalho. E aí foi quando a gente começou a experimentar um crescimento do evangelho muito grande dentro do campus. Sabe? Porque começou a vir gente de tudo que era igreja, começou a vir funcionário, começou a vir professor, começou a vir aluno, começou a vir gente de fora da faculdade para participar dos encontros da gente. E duraram muitos anos. E aí começou a ter conversão. Aluno que se converteu,
professor que se converteu, funcionário que se converteu, gente de fora do campus que se converteu. Estava tendo muita conversão. Eu digo assim que o que a gente viveu naquele momento foi uma coisa muito próxima de um avivamento. Sim. Inclusive, tem 2 irmãos na nossa igreja hoje, um é diácono e outro é um irmão muito amado na nossa igreja, que nós nos conhecemos na universidade nessa época. Um deles era um novo convertido nessa época. Hoje ele é diácono na nossa igreja. Eu fazia engenharia civil, um desses irmãos fazia engenharia elétrica e o outro fazia engenharia mecânica. Então a gente se reunia, enfim, foi um tempo muito bom. E aí eu não sabia, Altair, que existia seminário teológico, eu não sabia nada disso. Eu só queria estudar, eu queria aprender. E aí foi quando o pastor da igreja me falou sobre seminário. Na minha cabeça, seminário era coisa de católico, aqueles seminários católicos para formar padre, né? E eu disse, tem isso? Ele disse, tem. Aí foi me explicar. Aí foi quando eu comecei a procurar, aí comecei a pesquisar. Naquela época não tinha internet como tem hoje, né? E aí comecei a pesquisar, comecei a procurar, comecei a descobrir um seminário aqui em Campina Grande. E, meu irmão, para mim aquilo foi um tormento, porque eu passava na porta do seminário, eu olhava para a placa do seminário e começava a chorar. Eu chorava na calçada, andando na rua assim, chorando. Sabe, era o STEC, Seminário Teológico Evangélico Congregacional, da Igreja Congregacional 13 de Maio. Eu passava ali por trás, aquela rua ali, perto do Teatro Municipal. Floriano Peixoto. E eu olhava para a placa assim, eu chorava. E aquilo doía no meu coração, porque quando amanhecia o dia, eu sabia que tinha que ir para a faculdade. Tinha aula de 8 horas. Tinha uma disciplina que eu pagava de 7, mas o resto era de 8 horas da manhã. E naquela fase da minha vida, eu ir para a universidade era a mesma coisa de você arrastar um bode para dentro d'água. Era um tormento, porque eu não queria aquilo para mim. Eu não queria. Enfim, resumindo a história aqui, Deus moveu as coisas de uma forma extraordinária, que meu pai, na época, sem ser convertido, ele disse, eu vou pagar o seminário para você. E isso foi uma coisa impactante para mim, né? Porque eu já tinha insistido muito com isso e Deus não tinha aberto essa porta. A gente enfrentava conflitos dentro de casa por causa da minha fé. E teve um dia que meu pai, do nada, me chamou para conversar. E meu pai olhou para mim assim, eu dentro do escritório dele lá em casa. Meu pai olhou para mim e disse, olha, não adianta, eu estou lutando contra Deus. Meu pai disse desse jeito. Eu sei que Deus tem alguma coisa com você, e se eu entrar no meio dessa história, sou eu que vou pagar o pato com Deus. Meu pai disse desse jeito. Então eu não vou impedir o que Deus quer na sua vida, não. Vá fazer a matrícula no seminário que eu vou pagar para você. Glória a Deus. Essa conversa que meu pai teve comigo foi numa sexta-feira. No sábado eu estava na igreja, falei lá com o líder da juventude, que é meu pai na fé. Eu me converti através dele, né? A gente fez curso de sargento junto, e ele me evangelizando durante o curso de sargento. Foi onde a semente foi plantada mesmo. Por isso que eu procurei essa igreja e me converti num sábado, né, com ele pregando. Sim. É um amigo meu, um amigo íntimo até hoje. Inclusive, ontem de manhã nós nos encontramos, né, para ter comunhão. Hoje ele é pastor também. Né? Nós somos ordenados no mesmo ano. Né? Enfim. Então, meu pai disse, eu vou pagar o seminário para você. Ele falou comigo na sexta-feira. No sábado eu estava na juventude, dei a notícia, né, para o líder da juventude. E no domingo, a gente conversou com o pastor. O pastor disse, pode trazer o documento que eu vou assinar. O seminário existe, toda a documentação, sim, né? Histórico escolar, autorização do pastor, isso, aquela coisa toda. E aí eu levei, ele assinou tudinho, e eu levei no seminário na segunda-feira. Era o último dia que estava se aceitando documentação para matrícula. Então eu acho que eu fui o último aluno a fazer a matrícula ali. Enfim, a gente entrou na turma, na época foram 23 alunos, terminamos 22. Olha. Foi uma turma assim muito grande. Muito grande, viu? Que concluiu. Foi. Nós fizemos amigos para o resto da vida. Né? Quando a gente se encontra, ainda hoje é uma festa. Né? Então, foi isso. Né? Aí eu fiz seminário, né? Terminei o seminário, mas eu não sabia especificamente o que Deus queria de mim. Então, eu passei por várias fases na minha vida. Né? Eu acho que são os momentos que você vai tentando se encontrar. Então, você vai experimentando de tudo que a igreja oferece. Eu fiz de tudo que a igreja oferece.
Literalmente, eu lavei banheiro. Eu trabalhei de porteiro na igreja. Teve um acampamento de crianças que foi dentro da igreja, um acampa dentro, né? E aí só as professoras do departamento infantil que podiam participar. E eu queria participar de todo jeito. E eu fui para dar banho nas crianças. Eu fui só para fazer isso. Eu fui para lá para dar banho nos meninos. Né? Inclusive tem gente hoje aí, desses meninos, que já não são mais meninos, né? Estão casados. Eita. Né? Tem um que se especializou na área de som, é controlador de som, é sonoplasta em uma igreja aqui da cidade. Quer dizer que o senhor já andou batizando desde cedo os meninos ali, despretensiosamente, né? Entendeu? Então, assim, eu já controlei data show na igreja, eu tocava bateria na igreja, dei aula de teologia, o pastor viajava, passava muito tempo fora da igreja, eu que assumia a igreja para pregar, sabe, para aconselhar. Então, eu digo assim, quanto tempo eu tenho de ordenação? De ordenação pastoral eu tenho, acho que são 12 anos. É pouco tempo de pastoreio. Mas no ministério já são quase 30 anos. São quase 30 anos, né? Porque eu já fazia tudo o que um pastor faz sem ser ordenado. Sim. Eu entendi o seguinte, você não precisa do título. Né? Para fazer o que Deus chamou para ser feito. Né? Eu acho que o título é apenas um reconhecimento oficial, né, diante da comunidade, é quando o seu pastor reconhece que você tem um chamado pastoral e a própria comunidade, a igreja reconhece. Então, eu acho que é esse tripé. Sim. Você tem que ter a convicção, o seu pastor tem que ter essa convicção e a igreja tem que ter essa convicção. Você une essas três coisas. Entendeu? Mas, enfim, então eu fazia de tudo que a igreja oferecia e eu passei por várias fases. Teve uma fase na minha vida que eu achava que eu ia ser só professor. Eu queria ser professor de teologia. Eu queria ser palestrante. Sim. Né? Então, eu comecei a dar palestra na Consciência Cristã. Dei palestra durante 15 anos na Consciência Cristã. Foi aí que eu lhe conheci, foi pela Consciência Cristã. Quem começou aquele trabalho lá de fé e ciência fui eu, dava as palestras. Né? De hermenêutica. Eu conheci o senhor como um apologeta. Exatamente. Weber Firmino. Isso, eu lembro dessa época. Aí depois nós fundamos a Vinac, eu fiz parte da primeira diretoria da Vinac. Né? Enfim, aí foi a fase da minha vida que eu achei que eu seria professor, preletor, palestrante, só isso. Um apologeta. Aí depois eu comecei a descobrir outra fase da minha vida. Em um dos encontros para a Consciência Cristã, teve um preletor que trabalhava com missões transculturais. Ele trabalhava com o povo árabe. Sim. E aí ele veio para dar palestras e pregou tudo, e aquilo me impactou. E no que me impactou, eu disse, meu Deus, é isso que eu quero, eu vou ser missionário. E aí, quando terminou a palestra, eu fui lá direto falar com ele de noite. Na época que foi feito na ABB. Certo. A Consciência Cristã. Aí eu procurei ele, aí eu lembro, eu achei até que eu fui grosso, né, com ele na época. A maneira como eu falei foi rude, né? Eu disse, olha, eu vim falar com o senhor aqui, mas eu não queria pedir nenhum favor, não. Eu só queria saber do senhor, como eu faço para ser enviado? Eu achava que era assim, sabe? Aí ele disse, não, a gente vai treinar. Então eu comecei a fazer parte do trabalho com ele, que era o Ministério Árabe Cristão, MAC, que faz parte das missões transculturais da Igreja Batista. Sim. Né? E aí eu comecei a estudar árabe, eu comecei a aprender o idioma, aprender as canções, e comecei a me envolver. E aí eu comecei a descobrir a quantidade de árabes e descendentes de árabes que tem aqui em Campina Grande. E a gente começou a reunir esse pessoal. Nós fazíamos nossos encontros toda sexta-feira à noite. Foi onde eu fiz também amigos. Quando eu os encontro, ainda hoje é uma festa, né? E então eu passei um tempo, essa foi a segunda fase da minha vida. Quanta história, pastor. Eu passei um tempo achando que eu seria missionário no mundo árabe. Eu queria ir para a Arábia Saudita, o coração da coisa. Sabe? Aí eu ia dar palestra nas igrejas. Altair era engraçado. Eu não sei se eu teria essa coragem hoje não, viu? Eu ia vestido de árabe. Eu colocava o turbante, a túnica, aquela coisa toda, sabe? E eu estava assim, quase um especialista no mundo árabe. Eu estava sedento mesmo. Mas aí, de repente, eu percebi, será que eu vou gastar o resto da minha vida fazendo isso? Isso não vai encher meu coração. Aí vem aquela fase de dúvida, sabe? Foi a mesma coisa que aconteceu na época que eu achava que ia ser só professor, palestrante, preletor. E aí, com essa fase de missionário, foi a mesma coisa.
E aí eu entrei numa terceira fase da minha vida, foi tentando me redescobrir. Né? Porque tem coisas que aquecem seu coração, coisas que enchem seus olhos, mas que não fazem parte do plano de Deus para você. Talvez algumas dessas coisas são temporárias, porque de alguma maneira Deus quer usar aquilo ali para usar na sua formação, para construir algo na sua vida, para trazer uma experiência, para trazer mais maturidade, né? Deus quer construir algo através daquilo, mas aquilo tem um caráter temporário na sua vida. E aí eu entendi isso. E aí foi quando eu comecei a me dedicar só à igreja, e foi quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar de forma integral na igreja. Foi esse momento que eu te falei, que o pastor saía e eu ficava à frente da igreja, e enfim, né, pregava nos domingos, aquela coisa toda. Então foi quando eu comecei a me descobrir de verdade. Foi quando eu comecei a entender, parece que Deus quer que eu seja pastor. Né? Só que aí também vem outra fase dentro disso. Essa convicção nunca saiu do meu coração, o pastoreio. Só que no meio disso tudo eu passei por uma fase de medo. Porque eu tinha medo. Como é que vai ser a reação das pessoas? Tem alguns pastores que são ciumentos, né? E algumas igrejas que enfrentam esse problema. Né? O jovem se sente vocacionado, ele está buscando isso. A igreja identifica isso, os irmãos identificam isso, mas o pastor fica com certo ciúme, com certo receio, né? Termina enxergando aquele jovem como se ele fosse um concorrente. Né? Se ele surgir, se ele florir aqui no meio da igreja, ele vai ocupar um espaço que é meu e eu não quero ceder esse espaço para ninguém. Então, infelizmente, existe isso que não deveria. Né? E aí eu passei por essa fase na minha vida de medo. Então, eu tinha a convicção do que Deus queria, eu tinha essa certeza no meu coração, mas eu tinha medo do que podia acontecer. Então, eu vivia com esse temor. A ponto de alguns irmãos, às vezes, os irmãos da igreja virem falar comigo, me chamando de pastor, às vezes alguns no tom de brincadeira, e eu, por causa desse medo, era bem áspero e repreendia o irmão. Não me chame não, entendeu? Então, eu colocava um freio no irmão por causa desse medo. Alguns traumas que eu já tinha vivido na época. Entendeu? Até que chegou um momento da minha vida que não teve mais como fugir disso. Sabe? Tem um momento que Deus coloca a mão em você e não importa o que você pensa, não importa o que você quer, sabe? Não importa, não interessa. Deus é soberano, Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, com quem quer e não dá satisfação para ninguém. E que bom que é assim. Que bom. Eu vivo feliz com isso. Né? E aí um dia eu estava com o bispo Walter McAllister, ele tinha vindo aqui a Campina Grande, nós já nos conhecíamos, eu já estava fazendo parte de um projeto com ele para reescrever o livro dele, O Fim de uma Era. Né? Já tinha feito o caderno de perguntas e respostas e tinha feito a revisão do livro dele. Eu já tinha terminado há muito tempo o STEC, né? E já tinha feito outro seminário. Eu fiz 2 graduações em teologia, que é da própria denominação, da nossa denominação, Nova Vida. Né? E aí, aguardando a ordenação. E aí, nesse dia, nós fomos deixar o bispo Walter no aeroporto, para nos despedir dele. E ele olhou para mim, colocou a mão no meu ombro e disse assim, olha, eu já falei com o seu pastor vai conversar com você, e eu não vejo a hora de colocar a mão em você. Essa é a expressão que a gente usa na nossa denominação. Colocar a mão significa impor as mãos. É reconhecer o chamado de Deus na vida de um homem, né? Ordená-lo, essa é a expressão que a gente usa, ordenar o pastor. E assim, para mim aquele foi um momento muito emocionante. Né? Ele me deu um abraço, sabe? E aquilo marcou a minha vida naquele momento. Algum tempo depois, estava eu lá sendo ordenado pastor, e estou aqui até hoje com a graça de Deus, com a bondade e misericórdia do Senhor. Que maravilha. Quanta história, hein? Que coisa linda. Pastor, o senhor fez 2 seminários, foi isso? Foi. 2 seminários. Fez mestrado? Fiz mestrado, fiz uma especialização em grego, com ênfase em interpretação do Novo Testamento.
né? E mais algumas coisas aí, que eu acho que a jornada, a caminhada vai pedindo, me né? fez lembrar agora, o senhor fez, se eu não me engano, um mestrado no Betel Brasileiro, foi isso? Foi. Teve alguns Com professores muita lá, alegria, não foi gente, que isso? coisa boa, recomendo. Tem algum professor na sua caminhada aí na academia, todos esses seminários que o senhor cursou, tem algum professor assim que lhe marcou? Dois. Dois professores. Que inclusive eu tive a alegria, tenho que me segurar agora para não emocionar, né? Eu tive a alegria de tê-los como meus orientadores, né? Um deles faz muita falta, é o Dr. Russell Shedd. Sim, Russell Shedd foi meu professor e foi meu orientador, né? Assim como o querido, é um homem que eu amo muito, é o professor, o pastor Franklin Ferreira. Pastor Franklin Ferreira. Que hoje é o reitor, acho que é o deão, né? Do Martin Luther, em São Paulo. É alguém por quem eu tenho, assim, muito carinho, muito respeito. O Russell Shedd, o Senhor já o chamou para a glória, né? Isso. Um dos pastores no Brasil que mais formou, ajudou na formação de pastores, que mais contribuiu com a literatura evangélica no país, né? Um homem de uma cultura, assim, absurda, se eu posso usar essa palavra no sentido positivo, né? O seu chefe estava dando aula para... Eu sempre conto essa história dele. Ele estava dando aula para a gente no mestrado, era estudo analítico de Efésios. Então, ele estava ensinando Efésios para a gente, versículo por versículo. E aí, no meio da aula, eu percebi que a versão que ele estava utilizando, a maneira como ele falava, era diferente da versão bíblica que eu utilizo. Né? Revista atualizada, que eu uso hoje, oficialmente. Né? Eu gosto muito da NVT, NVI, enfim, NA. Mas, aí eu perguntei para um colega do meu lado, eu disse, e aí? Aí ele disse, não, rapaz, tá diferente da minha. Aí eu pergunto para outro colega aqui, que usava outra versão bíblica, né? Eu disse, e aí a tua? Ele disse, rapaz, está diferente, eu não sei que versão é essa que ele está utilizando, não. Aí quando foi no intervalo da aula, aí eu fui perguntar ao Dr. Shedd. Disse, professor, qual é a versão bíblica que o senhor está utilizando? Aí ele deu um sorrisozinho assim no canto da boca, aí disse, Robson, é aquela dali, meu irmão, apontando assim para a mesa. E ele disse e saiu. Sim. Quando eu peguei, que eu fui olhar, era o texto grego. Ele estava lendo o Novo Testamento na língua original e traduzindo simultaneamente. Então aquilo me impactou, sabe? Ao mesmo tempo, um homem com uma cultura dessa, uma capacidade dessa, né? Fez o doutorado na Escócia, né? Um homem com uma capacidade dessa foi o maior exemplo de humildade que eu já vi na minha vida até o dia de hoje. Ele sentava na mesa para comer, assim, junto com os alunos. Um dia ele levantou quando terminou o almoço e saiu recolhendo os pratos. E a gente, não precisa, não, pode deixar, eu pego. Tá? E a gente ficou conversando e ele pegou os pratos e levou. E demorou muito para voltar. E quando a gente foi olhar, ele estava lavando os pratos lá na cozinha do seminário. Então, assim, foi um dos pastores que mais impactou a minha vida. Ensinou com a própria vida, né? Não só no Eu guardo um presente giz. que ele me deu com muito carinho. Ele levou alguns livros para vender, né, na sala de aula, e os alunos comprando, e eu comprei também vários livros, e tinha um kit de DVDs, né, de uns estudos que ele deu sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né, e ele deu em loco, lá na atual Turquia. Sim. E aí eu quis comprar esses DVDs, e quando eu levei para ele somou o preço dos livros e me deu os DVDs. Eu disse, não, faltou isso aqui. Ele disse, não, a Bíblia diz que você deve dar de graça o que de graça recebeu. Eu dei essa série de estudos, eu acho que foi uma parceria com a Transmundial, se eu não me engano, a Rádio Transmundial. Sim. E eles me deram esses DVDs, então eu não posso vender uma coisa que eu recebi, que eu ganhei. Eu não posso vender isso, entendeu? Então é um presente seu, autografou e eu guardo com muito carinho até o dia de hoje. Que maravilha, pastor. Sabe? Então, o Russell Shedd e o Franklin Ferreira são duas referências para mim aqui no Brasil. Sim. Imagino, realmente. Né? Eu tive o privilégio de conviver um pouquinho durante a consciência cristã, algumas tardes,
E eu passei por isso também. Eu disse, o Russell Shedd vai estar aqui na Consciência Cristã e vamos fazer uma tarde de autógrafo com ele, né? E aí me preocupei, não conhecia. E aí entrei em contato com a editora. Olha, será que ele ficaria uma tarde com a gente? Uma horinha lá, só pra gente registrar, ter um momento lá, né, no nosso stand lá na Consciência Cristã. A gente colocava stand na época, né? E aí, quando o pessoal pode falar com ele que ele vai ficar com o maior prazer, não precisa da gente entrar em contato, não. Fale diretamente com ele. E aí eu fui com todo cuidado. Pastor, o senhor poderia ficar ali uma tarde? E ele fez, você quer que eu fique todos os dias, irmão? Disse, não, pastor, só, não, eu estarei todas as tardes. E ele ficou todas as tardes da Consciência Cristã, dando autógrafo lá com a gente. E no final foi dar um livro de presente e ele não queria receber. Ele fez assim, por que você vai me dar esse livro? É porque é pelo meu trabalho? Não, eu fiz de graça, meu irmão. Não, pastor, não é por isso, eu quero lhe dar um presente, né? E aí, depois de muita insistência, ele terminou aceitando o livro, mas com muita insistência mesmo. Então, foi marcante para mim também esses dias lá com ele, essas tardes. Até o dia de hoje, eu não conheço uma pessoa que tenha tido contato com o Russell Shedd que não tenha, de alguma maneira, não tenha sido impactado. Eu conheço pessoas, o caso que você está citando aqui, que tiveram a oportunidade de conviver com ele uma tarde. Pessoas que conviveram com ele muito tempo. Sim. Pessoas que conviveram com ele poucas horas. Todas essas pessoas que eu encontro, quando a gente toca no nome de Russell Shedd, veja, eu não estou aqui endeusando ninguém, não. Claro. Ele era um pecador, tinha seus defeitos, seus pecados. Mas... apesar da frase da filha dele, né? Sim. Com essa história, né? O maior exemplo que se pareça com Jesus, ela disse, meu pai. Né? Então, assim, todas as pessoas que eu conheço que tiveram a oportunidade de, em algum momento, cruzar com o Russell Shedd, tem alguma coisa bonita para contar, tem algum testemunho para dar acerca dele, como esse que você falou aqui. É verdade. Né? Então, assim, eu carrego essa alegria no meu coração e também foi meu orientador, né? Sim, sim. E também porque ele pediu para colocar uma nota de louvor no meu trabalho. Foi. Que maravilha. Eu guardo essa mensagem com muito amor. Pastor, uma perguntinha. O senhor falou isso, o senhor é da Igreja Nova Vida, o senhor falou no nome do Bispo McAllister. Sim. A Igreja Nova Vida, qual é a história da Igreja Nova Vida? Ela nasce no Brasil? A Igreja Nova Vida, ela começa na década de 60, no Rio de Janeiro, na ABI, no prédio da ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa. Ela começa com o pai do Walter McAllister, o Roberto McAllister, um missionário que veio, né, do Canadá, dos Estados Unidos para o Brasil e termina fundando a Nova Vida. Né? Ele já estava com as malas prontas para voltar para lá e os irmãos da igreja no Rio de Janeiro pediram, não vá, fique conosco. É assim que começa a Nova Vida, a pedido dos irmãos, entendeu? Então, ele morre, ele tinha problemas cardíacos, morreu na sala de cirurgia, né, decorrente dessa fragilidade cardíaca que ele tinha. E aí o colégio de bispos, na época, se reúne e institui o filho dele, né, como bispo primaz. Nós chamamos o bispo primaz. Eu ia perguntar sobre isso. O que é um bispo primaz? Ele é um bispo melhor do que os outros? Não. É por que primaz? Você imagine o seguinte... a organização da igreja. A forma de governo da igreja. É um título que se dá só para fazer uma diferenciação. Certo. Deixa eu colocar da seguinte forma. O senhor não é bispo? Não. Certo. Não. Nem quero. Nem quer. Não. Tá certo. Veja só. Algumas igrejas têm o pastor e tem pastores auxiliares. Isso. Algumas chamam o pastor principal, outras chamam pastor regente, outros chamam pastor presidente, pastor titular. Né? Quer dizer, é o pastor que está ali à frente. Certo. E ele é auxiliado por um grupo de outros pastores, são chamados pastores auxiliares. Isso. O mesmo princípio é utilizado, esse colégio de pastores, o mesmo princípio é utilizado para falar do colégio de bispos na nossa denominação. Sim. Então, o bispo primaz é o líder e tem um colégio de bispos, cada um com uma função, cada um com uma área de atuação. Né? Algumas pessoas acham estranho, né? Essa história de ter bispo. Ter bispo, né? Tem um bispo famoso aí que a gente às vezes associa, né? Ele gosta muito de falar de dinheiro e, enfim. Tem a ideia comum na cultura brasileira de que o bispo é aquele que chega na igreja, né, e tira o pastor e bota o pastor. Na Nova Vida, na nossa denominação, não funciona assim. Sim. Bispo, a palavra vem do grego episcopos, significa o superintendente, aquele que supervisiona. Sim. O que é que o bispo faz na nossa denominação?
ele não tem uma função administrativa. Ele tem uma função teológica e pastoral. Em outras palavras, na nossa igreja, o que o bispo faz é a mesma coisa que um pastor faz. Pastoreia. Então, veja só. O que é que um pastor faz pelas ovelhas na igreja? Pastoreia. Ele prega, ele aconselha, ele visita, Sim. ele apoia, ele ajuda. É o que o bispo faz pelos pastores. Pelos pastores. Ele é um conselheiro, um apoiador. Sim. Entendeu? Sim. Então, aquilo que o pastor faz pelos membros da igreja é aquilo que os bispos fazem pelos pastores. Ok. Afinal de contas, quando o pastor enfrenta crises, quando o pastor enfrenta dificuldades, assim, porque o pastor é um ser humano, Sim. como qualquer outro. Não é um super crente. Não é um super crente. O pastor ele tem os pés de barro igual a Adão. Né? Então, o pastor também enfrenta momentos de necessidade, também enfrenta dúvidas, também tem questionamentos, também precisa fazer um gabinete, um aconselhamento, também precisa de oração. Um pastor tem amigos? Tem. Poucos? Tem. Poucos, mas tem. Mas tem. Assim como todo ser humano na sociedade que eu nós acho vivemos. Eu acho que é impressão minha, não sei, mas eu por conta da livraria, esse período todo, já 17 anos, eu sinto assim que é uma certa dificuldade do pastor ter pessoas muito amigas, como qualquer outra pessoa teria. Né? Talvez pela função dele, né? Pelo cargo, a responsabilidade, mas eu sei que não é fácil, mas eu sei que alguns pastores têm verdadeiros amigos. Eu posso dizer que eu tenho. Amém. Eu tenho. Graças a Deus. Né? Mas veja só, realmente é difícil para um pastor ter amigos. Por várias razões, eu posso citar duas aqui. Primeiro, porque as pessoas cometem o erro de colocar o pastor num pedestal. Né? Como se o pastor fosse um ET que pousou ali na igreja, né? Alguém que está ali em cima de uma torre de marfim, né? Cercado pela teologia e que é inalcançável. Então as pessoas têm a mania. O ser humano, como disse João Calvino, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos, né? E aí a pessoa termina idolatrando o pastor desse jeito, como se ele fosse um ser diferente. Então acontece essa distanciação. Sim. A gente tem dificuldade de fazer amigos, porque as pessoas nos enxergam diferente. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é porque algumas coisas não se misturam e é bom que não se misture mesmo, né, para você ter autonomia de pastorear como se deve pastorear. Mas é ruim porque, ao mesmo tempo, isso começa a colocar o pastor dentro de uma condição de solidão. Esse é o primeiro ponto, entendeu? Segundo ponto, né, que faz com que o pastor tenha dificuldade de ter amigos é porque o pastor tem acesso a informações, né? Ele tem acesso à vida das pessoas, sabe? E ele precisa ter muito cuidado, muita ética para que isso não vaze. Sim. Então, assim, o ideal é que o pastor não converse sobre essas questões íntimas nem com a sua esposa. O pastor tem que levar isso para a tumba, para o túmulo, entendeu? Entendi. Isso faz com que o ministério pastoral seja solitário. Por quê? Porque o pastor enfrenta lutas, ele enfrenta crises, dificuldades, que ele também não pode compartilhar com todo mundo. Ele não pode abrir certas coisas, né, para qualquer pessoa. Porque as pessoas não têm estrutura para aquilo. Sabe? Elas não têm condições de ouvir certas coisas, né, certas lutas e dificuldades que o pastor enfrenta. Então, o pastor tem que manter também isso em sigilo. E é por isso que muitos pastores têm adoecido. Né? Eu posso dizer que, assim, Deus tem me abençoado nessa área. Eu passei um tempo da minha vida muito isolado, sabe? E eu sentia falta de amigos. Sim. Né? E eu acho que é uma bênção, uma dádiva, né, você ter amigos. O apóstolo Paulo, quando escreve Romanos, o último capítulo de Romanos 16, é só para falar dos seus amigos. E ele cita cada um, amigos que estão perto e amigos que estão distantes, mas ele cita cada um pelo nome. É Trifena, é Trifosa, sabe? É cada nome esquisito, né? Mas eram pessoas valorosas, sabe? Eu acho que isso aqui é um motivo de oração. A gente precisa orar pedindo para Deus levantar amigos. Agora, isso também é uma via de mão dupla, porque muitas vezes a gente quer ter amigo, mas a pergunta é, você sabe ser amigo? Porque a amizade é uma via de mão dupla.
Então não adianta você também só querer ter É. amigos, você precisa estar pronto para ser amigo também. A amizade é um processo que precisa ser construído. E você tem que saber selecionar, escolher quem são as pessoas, né, que têm as marcas necessárias, as marcas bíblicas para ser amigo. É verdade. Paulo dá um exemplo maravilhoso. Eu acho que Romanos 16 foi escrito para isso. A gente deveria orar por isso também. Eu tenho amigos, graças a Deus. Amém. Não são muitos, não, Sim. mas eu tenho. São amigos de qualidade. Eu entendo também que a questão da família do pastor, né? Porque a gente conhece bem, né? A famosa mulher sem nome, né? A mulher do pastor que não tem nome. Os filhos do pastor, no seu caso uma filha, né? Uhum. Como é que o senhor lida com a pressão do ministério, sua relação familiar na igreja? Como é que o senhor consegue? O senhor procura, de certa forma, usar uma palavra aqui que está na moda, né? O senhor assim, tenta, de alguma forma, blindar sua esposa e sua filha. A gente lembra muito bem que tem aqueles estereótipos, né? Ah, mas é a filha do pastor. Ah, mas foi a mulher do pastor, né? Como é que o senhor lida com isso para tentar deixar isso de uma forma equilibrada? Eu acho que para você deixar isso de uma forma equilibrada, eu não sei o dia de amanhã, eu estou Sim. falando do dia de hoje. Hoje eu estou vivendo uma fase muito boa. Eu acho que eu estou vivendo hoje a melhor fase do meu ministério pastoral. Amém. Eu estou vivendo hoje talvez a melhor fase da minha vida desde que eu entrei no ministério. Já são quase 30 anos envolvido nos bastidores da igreja. Entendeu? Eu acho que isso também precisa ser construído. Eu acho que as boas coisas da vida são construídas, elas não acontecem por acaso, não é por osmose, sabe? Não é aleatoriamente que a coisa acontece. Precisa ser construído. E nem sempre você é treinado para isso. Você comete muitos erros, né? Até você ir aprendendo o que deve, o que pode, o que não pode, né? Quando pode, quando não pode ser feito. Então, eu acho que você usou a palavra certa, a palavra adequada, que é o equilíbrio. E o equilíbrio você não pode expor sua família a tudo, mas você também não pode blindar a sua família de tudo. Sabe? Então, tem algumas coisas que, como pastor, você precisa deixar a sua esposa exposta. Tem algumas coisas que, como pastor, você precisa deixar a sua filha. Eu tenho uma filha. Sim. Né? Você precisa deixar a sua filha exposta, porque elas vão precisar ter as suas experiências. Elas vão precisar ter as suas vivências. Elas vão precisar aprender a amadurecer. Assim como eu, como pastor, também já fui exposto a muita coisa e eu precisei aprender sozinho, amadurecer e crescer. Então, tem experiências que são muito pessoais e particulares. Então, é um erro o pastor abrir mão da sua família, expor sua família a tudo, mas também é um erro, da mesma forma, o pastor querer blindar, super proteger a sua família. Eu acho que o pastor precisa ter um relacionamento muito aberto e transparente com a igreja e cabe a ele ensinar isso à igreja, sabe? Então, para mim é estranho, né? Eu vou usar o exemplo que você citou, quando se diz isso, né, que a esposa do pastor perde o nome, perde a identidade. Para mim isso é estranho, porque a gente não vive isso na nossa igreja. Amém. Ninguém chama a minha esposa lá na igreja de a esposa do pastor. Ela pode até ser identificada dessa maneira, claro. para alguém que está chegando lá na comunidade. Aquela é a esposa do pastor. Mas todo mundo a chama pelo nome, é Maria. Ela não tem privilégios e regalias por causa disso. Eu não quero que ninguém dê privilégios para ela, mas eu também protejo ela para ela não ser perseguida por causa disso. Porque tem gente que não gosta do pastor, não concorda com o pastor e não tem coragem de atacar o pastor, de vir tratar direto com o pastor. Aí uma maneira muito fácil que a pessoa encontra de atingir o pastor é ferindo a família do pastor. Entendeu? Entendi. Então, isso precisa ser construído. Eu acho que isso faz parte de um ambiente saudável na igreja. Lá na igreja, ninguém chama minha filha de a filha do pastor. Ela não tem tratamento privilegiado, regalias por causa disso. Mas eu também não quero que ninguém fique machucando ela, perseguindo, pelo fato dela ser filha do pastor. Eu quero que ela seja uma crente na igreja. Eu quero que ela viva como todos os outros vivam. Tenha a vida dela, as experiências dela, sirva na igreja. A minha filha hoje tem 15 anos, já é professora do departamento infantil, envolvida na igreja, vai para o culto da juventude.
entendeu? Minha esposa também envolvida na igreja até o dia de hoje a gente não enfrenta problemas por causa disso. Graças a Deus. Então eu acho que nós temos uma igreja saudável nesse aspecto. A gente não enfrenta essas questões não. Mas como eu disse, eu acho que o pastor precisa ter maturidade e consciência para isso. Ele é a obrigação dele construir isso na igreja, na comunidade que ele pastoreia. O senhor falou aí que a igreja está vivendo, as suas palavras, a igreja está vivendo uma grande fase, Não, eu estou falando da minha vida pessoal. Sim, da sua vida. O senhor está Desde que eu entrei no ministério, fase. Eu estou vivendo agora talvez um dos melhores momentos da minha vida hoje no ministério. Certo. Mas em relação à igreja... Contando o tempo que eu sou pastor e o tempo que eu não era. Entendi. Mas em relação à igreja, talvez seja também a melhor fase agora, vocês estão de endereço novo, não é isso? Um novo local. Veja só, Altair. Como é que está sendo essa mudança? A gente está num local novo, é um local agradável, sabe? É um local legal, bonito. Mas eu não digo isso por causa do local, Sim. não. Eu não digo isso por causa da estrutura, não. Eu digo isso por causa das pessoas. Eu já enfrentei fases na minha vida, sabe? E tiveram fases, assim, muito difíceis. Eu já tive fases que eu já pensei em largar tudo, sabe? Eu já tive fases que eu já pensei em deixar de ser pastor, fazer outra coisa da minha vida, sabe? Eu já tive momentos, assim, de ver o sol nascer, né, e chorando copiosamente. Eu já tive crises emocionais. Então, eu sou um homem como outro qualquer, né? Então, o que eu estou dizendo não é por causa de estrutura física, de estrutura material, né? Talvez fisicamente, materialmente, eu já tenha até vivido momentos melhores, né? Fisicamente, materialmente falando. Eu estou falando de relacionamento, sabe? De você estar num ambiente que seja espiritualmente saudável, onde você vê o testemunho das pessoas. As pessoas não riem por falsidade. Elas riem porque elas se sentem bem, felizes, sabe? Porque elas estão, assim, sentindo o começo do que pode ser a plenitude do Espírito Santo na vida delas. Então, assim, o que é que um pastor quer para uma igreja, Altair? O que é que o pastor quer para uma igreja? Que a igreja seja feliz, alegre, que as pessoas sirvam com dedicação, sabe? A gente tem, eu tenho visto jovens se levantando dizendo, eu quero ser pastor. Sabe? A gente vive uma crise hoje de ministério pastoral, né? Antigamente tinham muitos jovens querendo ser pastor. Hoje a gente vê pouco isso, né? Então a gente tem visto jovens mostrando esse interesse. Eu tenho visto adolescentes com desejo de pregar, pedindo para pregar, sabe? E crianças, assim, eu vejo o testemunho dos pais. Os pais gravam os vídeos e colocam no grupo da igreja, gravam os vídeos e mandam para mim os vídeos de crianças de 7, 8, 9 anos de idade dentro de casa fazendo devocional, orando. Um dia desses, uma irmã mandou um vídeo para mim, ela gravou escondido. A filha dela dentro do banheiro, ajoelhada assim no vaso sanitário, orando. Eu estou falando de uma menina com 4 anos de idade. E ela orando, sabe? Ajoelhada assim, no vaso sanitário. Entendeu? Aí quer dizer, meu irmão, o que é que um pastor quer? Sabe, eu tenho uma família saudável, uma esposa que eu amo, uma esposa que eu vejo fazer sacrifícios por mim. Eu acho que eu também faço por ela, né? Eu tenho uma filha que não me dá trabalho, gosta de estudar, envolvida na igreja, sabe? E eu tenho uma família perfeita? Não. Às vezes sai faísca ali, meu irmão. Às vezes o fogo desce do céu. Entendeu? Eu sou um ser humano. Mas, meu irmão, eu vou reclamar de quê da vida? Eu olho ao meu redor, eu vejo Deus abençoando. Eu vejo a mão de Deus conduzindo as coisas. Sabe? Então, eu acho que eu teria que ser muito ingrato, muito irresponsável com Deus para me queixar e não reclamar. Não, eu tô feliz. Eu digo a você com convicção, eu não quero morrer agora não, apesar de ter certeza de salvação. Sim. Se eu morrer agora, eu vou direto para o céu, entendeu? Eu tenho convicção disso. Eu não quero morrer agora não, mas se eu morrer agora, se a gente não terminar esse podcast e o Senhor me levar, eu tiver um infarto aqui, pode ter certeza, Altair, eu vou morrer feliz. Eu vou morrer feliz. Por que o senhor tem tanta certeza que morrendo agora o senhor vai diretamente para o céu? Não é por mim, é por causa de Jesus. Ele não certo. é para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse e está dito. Eu não tenho nada de bom, meu irmão.
E eu não estou falando isso aqui com hipocrisia, Sim. não. Não estou aqui querendo vender falsa humildade, sim. não. Sabe? Mas eu tenho convicção de quem é meu Salvador. Foi por isso, Altair, que eu abri mão de tudo na minha vida. Meu irmão, eu abri mão de ser engenheiro. Meu pai tinha uma empresa que estava andando de vento em polpa. Ele queria botar a empresa na minha mão. Tome a sua, vou passar para o seu nome. Tudo que a minha família conquistou até o dia de hoje foi com a empresa que meu pai tinha. Eu digo tinha porque ele fechou, Sim. se aposentou e Certo. está descansando a vida dele, aí curtindo a aposentadoria dele. Entendeu? Mas ele queria botar a empresa na minha mão. Eu abri mão de uma empresa que poderia me dar tudo por causa de Jesus. Então não é por minha causa, não é porque eu sou inteligente que eu não sou, não é porque eu sou bonito, apesar de saber que eu sou bonito, fala a verdade. Né? Entendeu? Não é por nada disso, é por causa de Jesus, meu irmão. Então se ele prometeu, está prometido. Né? Se alguém gosta ou não, se alguém concorda ou não, se alguém está satisfeito ou não, aí eu não posso fazer nada com relação... Foi a promessa que ele lhe fez, né, na Bíblia. Com relação ao que os outros pensam, acham ou dizem, eu não posso fazer nada. Eu não tenho controle sobre a mente dos outros. Certo. Eu não tenho nem sobre a minha, né? Mas uma coisa eu tenho certeza de quem me salvou e para onde eu vou. Pastor, quem é Jesus para o Senhor? É o próprio Deus que se fez carne, meu irmão, e pela graça dele, que eu não consigo explicar ainda hoje, ele decidiu... Essa é uma pergunta que eu tenho para fazer para ele no céu. Por que o Senhor me escolheu? Então, quem é Jesus? É a pessoa, e quando eu digo pessoa, eu estou usando o termo teológico aqui, aquele que tem personalidade. Né? É a pessoa para quem eu vivo, a quem eu sirvo. É a pessoa quem mais eu amo. Apesar de eu ter meus defeitos, minhas falhas, meus pecados. Sabe? Esse é Jesus. Amém. É o Criador dos céus e da terra, é aquele que inspirou a palavra de Deus, é aquele que se revelou para mim, é aquele que me chamou, é aquele que tem me mantido, é aquele que tem me abençoado. É Jesus. Amém. A gente tem um quadro aqui, né, que a gente está colocando aqui, vai ter uma perguntinha de um cliente que estava na loja, e eu falei que a gente ia ter um podcast com o senhor. Tá. E ele fez uma pergunta. Tá. Né? Rapaz, eu quero fazer uma pergunta. Olha, não faça uma pergunta difícil, porque o podcast não tem muito tempo, então... Mas não sei se o senhor conseguir trazer essa resposta. Bom, aí de até uma mesmo forma... se eu disser não sei, já é uma resposta. Já é uma né? resposta. Né? E a gente vai colocar aqui na tela Tá. e vai sair essa pergunta aí. O Estevão vai colocar aí. Olá, meu nome é Leonardo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao pastor Robson. O que o senhor acha sobre a doutrina do juízo investigativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou aproveitar essa pergunta como um gancho. Certo. Para falar outra coisa aqui que eu sei que é polêmica. Né? Eu já me envolvi em muito debate. Sabe? Muito, mas não foi pouco não, foi muito. Eu já debati pessoalmente com pastores da Igreja Adventista em vários lugares. Eu já debati na época que eu tinha Facebook, entendeu? Eu já participei de debates na Consciência Cristã, na faculdade, sabe, em eventos promovidos por igrejas. O meu entendimento pessoal, particular, você pode discordar, é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Esse é o meu entendimento pessoal. Agora, as pessoas que fazem parte desta igreja, que eu considero uma seita, essas pessoas são salvas ou não? Esse é o grande questionamento. Quando você vai para o texto de Apocalipse, Apocalipse diz assim, falando da Babilônia. Babilônia, o que é a Babilônia? Babilônia é um sistema, uma religião, o que quer que seja, que não tem relação com Deus. Né? Nós temos duas nações que são citadas na Bíblia, que elas estão associadas às coisas mais terríveis que possam existir. Egito e Babilônia. E a pior delas é a Babilônia. A Babilônia é associada com tudo que não presta. Concorda? Concordo. Pronto. Aí lá em Apocalipse está escrito assim, falando da Babilônia. Sai dela o quê? Povo meu. Sai dela, povo meu. Tem povo de Deus dentro da Babilônia? Boa reflexão. Entendeu?
Mas a ordem do Senhor é para sair. Porque vai chegar a hora do juízo e o Senhor diz, né? Sai dela, porque para você não se tornar participante do juízo que virá. Entendeu? Então eu queria deixar isso aqui colocado, porque a gente que é protestante, e a minha teologia é reformada, né? Eu sigo a teologia reformada. Às vezes a gente cai em algumas aparentes contradições. Porque a gente diz, olha, a reforma protestante surgiu por várias razões, e uma delas está lá os 5 solas, né? É sola graça, é sola escritura, sola deo glória, solos Christus, né? Aí a gente usa o seguinte jargão no meio evangélico. A igreja não salva. Isso. Quem A igreja, salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Se a igreja não salva, a igreja também não condena. O ser humano já nasce condenado nos seus delitos e pecados, morto nos seus delitos e pecados. E ele é salvo por Cristo onde quer que ele esteja. Entendeu? Então, eu entendo que cada pessoa tem o seu tempo. Sim. Né? Eu conheço pessoas que estão dentro do catolicismo, que aparentemente parece, a gente tem a desconfiança que ela se converteu. E eu não acredito que ela vá ficar num ambiente que, enfim, né, por muito tempo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente generaliza, né? Sim. E a gente corre o risco de querer salvar quem não é salvo, sim, ou de querer condenar quem não é condenado. Então, eu acho que a gente precisa ter alguns cuidados. Eu sei que isso é polêmico, né? Vocês vão fazer, tá aí a tua equipe de edição, vai fazer um corte disso aqui, isso vai dar uma polêmica maior do mundo, né? Os caras vão começar a escrever, esse pastor herege, tá aí. Como é que Altair chama esse herege para falar, meu Deus do céu, Altair, eu vou me embora. Não. Entendeu? Entendi, pastor. Mas eu acho que a gente tem que ter cautela com algumas coisas. A gente está mexendo com coisas santas, sabe? E quem mexe com coisas santas tem que andar devagar, né? Tem que tirar as sandálias, tem que lavar a mão. Não era assim? Não foi isso que Deus disse para Moisés? Tira a sandália. Não era isso que o sacerdote tinha que fazer? Lavar a mão antes de entrar lá no lugar santo, no Santo dos Santos? É verdade. Então, acho que a gente tem que andar devagar, tem que andar com calma em algumas coisas. Né? Okay. Tem gente dentro da igreja evangélica que é filho de crente, cresceu na igreja, foi batizado na igreja e não é salvo. Igreja não salva. Igreja não salva. Entendi. Martinho Lutero foi salvo ou não? Eu creio que sim. Tudo indica que sim. Mas Martinho Lutero queria sair de dentro da igreja católica? Não, ele foi expulso de lá. Convidaram a se retirar. Ele foi expulso. E só não foi morto porque Deus colocou a mão e o poupou. Porque os outros antes dele, todos foram. Todos foram, é verdade. Tinha gente que foi morto, assim, tinham tanto ódio dele que depois de não sei quantos anos desenterraram os ossos, tacaram o fogo para virar só o pó e jogaram o pó no rio. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que... A gente tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de graça. Mas tem outra pergunta graça. Agora. Tem outra pergunta aí de uma irmã, que eu acho que essa aí vai ser mais difícil. Essa aí eu acho que vai ser difícil o senhor se sair dela rapidamente. Coloca aí, por favor. Misericórdia. Essa daí eu acho que vai... Surpresa! Epa, olha Agora só. A pergunta é comigo. Mas antes de fazer a pergunta... Eu gostaria de falar algumas palavras ao seu coração. Na verdade, fica muito difícil, né, encontrar algumas palavras para explicar o quanto que você é especial para mim, o quanto que eu sou grata a Deus por ter enviado você para ser o meu marido, para ser o meu pastor, um pai maravilhoso, que se dedica à família, que faz tudo com muita dedicação, com muito amor, e eu sou grata por dividir a minha vida com você, e eu faria tudo novamente, tenho certeza disso. Mas vamos lá para a pergunta. Se você pudesse descrever em uma frase o que mais admira em nossa parceria, o que você diria? Hein? Beijo, te amo. Beijo, eu também te amo. Que I love you como nunca I love ninguém. Em uma palavra,
Olha, eu vou dizer a palavra, ela já está aqui na minha Certo, cabeça. certo. Mas deixa eu falar uma coisa. Maria é minha esposa, né? Sim. Nós nos conhecemos descrentes. Quando a gente se conheceu, eu ainda era militar. Nós começamos a namorar descrentes. Eu comecei a sentir o toque de Deus na minha vida para a conversão, namorando com ela. E eu tinha muito medo de dizer para ela que eu queria ser crente, porque eu tinha medo de perder a namorada. Sim. Então eu não falei. E ela também, sentindo o toque, né, e tinha medo de dizer para mim que queria ser crente, porque tinha medo de perder o namorado. Um gatão como isso aqui, né? Enfim, nós fomos para a igreja. E aí a história que eu falei no início, né? E aí o irmão, né, que hoje é pastor, um amigo íntimo Sim. meu, pastor Adeildo. Conheço, pastor Pronto, Adailton. eu já chamei ele Dido, né? Inclusive ele me escreveu hoje, a gente se encontrou ontem, né? E aí Dido, né, líder da juventude na época, fez o apelo. A igreja fazia o apelo, tinha essa prática naquela época. Sim. Lá, né? Enfim, ele estava pregando e na minha cabeça naquela época, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu achava que você só podia se converter se alguém fizesse o apelo dentro da igreja no culto e você levantasse a mão. Né? Então ele pregou e na verdade eu não queria saber da pregação, eu queria que ele fizesse o apelo. Né? E aí ele pediu para todo mundo ficar de pé e eu fiquei em pé assim. E aí ele fez o apelo. Na hora que ele fez o apelo eu levantei a mão bem rápido. Só que olha só, ele fez o apelo, eu levantei a mão bem rápido. Aí eu fiz assim. Para olhar de lado. Quando eu olhei, ela também estava com a mão levantada. Não foi nada combinado. Então, eu fui o primeiro e único namorado dela. Ela foi a única namorada que eu tive que eu levei para apresentar para os meus pais. A diferença de idade da gente de 4 anos. Sim. Eu comecei a namorar com Maria, ela tinha 15 anos. A idade que a nossa filha tem hoje. Né? Nós nos convertemos juntos. Nós começamos a caminhada na fé juntos. Para ir para a igreja onde a gente se converteu, era uma igreja numa zona rural. A gente tinha que pegar um ônibus e descia ali em direção a Genipapo. E a gente então tinha que ir o restante do caminho a pé. Aí quando chovia, tinha um riacho que passava assim na estrada, e a gente tinha que tirar os calçados e passava descalço, chegava na igreja com o pé todo melado de lama. E ela sempre esteve do meu lado, comigo. A gente saía para evangelizar juntos. Depois, quando eu estava fazendo seminário, terminei o seminário e a gente começou um trabalho com crianças carentes no bairro do Centenário. E Maria ia dar aula para essas crianças e eu tinha que ficar na porta, era na SAB do Centenário. E eu tinha que ficar na porta para não deixar os traficantes entrarem, porque eles queriam vender droga lá dentro. Né, e alguns queriam pegar as meninas para aliciar prostituição infantil. E eu ficava fazendo serviço de segurança e ela dando aula para aquelas crianças. E o trabalho começou a crescer, enfim, já tinha quase uns 200 crianças naquele trabalho. E a gente fazendo isso junto. E a gente casou e nesse trabalho com crianças carentes, a gente passava a quinta-feira, a tarde inteira fazendo sanduíche. Comprava pão e comprava mortadela e fazia sanduíche para as crianças e eu colocava numa bolsa desse tamanho assim. Tu sabe o que é bolsa de sacoleira? Sei. Pronto, aquelas bolsas de sacoleira preta, grande assim, cheia de sanduíche. A gente não tinha carro, tinha que levar aquilo no ônibus. Botava a bolsa nas costas, pegava o ônibus para dar aula para essas crianças na quinta-feira de noite. Era aquele cheiro de mortadela dentro do ônibus que era uma coisa incrível, né? E Maria José junto comigo e eu junto com ela. A gente já passou por momentos muito difíceis na vida. Eu já fui ameaçado de morte e Maria José do meu lado. Sabe, a gente já passou por momentos difíceis dentro de casa de não ter mais o que comer. Foi quando a gente experimentou milagres de Deus, coisas impressionantes, né? Mas Maria José do meu lado. E quando eu fui ordenado pastor, Maria José estava do meu lado. E eu passei por tudo que eu passei com ela do meu lado. E agora, que palavra eu posso utilizar para falar da minha esposa, que sempre esteve e está do meu lado? É difícil você encontrar uma palavra só para definir isso. Companheirismo,
amor, fidelidade, parceria. Sabe? Tem alguma palavra que você... Meu vocabulário é pobre para isso. Tem uma só palavra que você possa usar que junte tudo isso? Se tiver, a palavra é essa. É isso. Glória a Deus. Ficou sem palavras. Então ficamos sem palavras, né? Diante de tudo isso. Pastor, a gente está chegando ao final do nosso episódio aqui, do nosso podcast, né? Uma pena que o tempo foi tão rápido, né? Foi tão precioso o nosso bate-papo aqui, mas ao mesmo tempo o tempo já vai se findando aqui. Eu, desde já, quero agradecer mais uma vez, né? O senhor ter aceitado o nosso convite, ter estado aqui nesse momento com a gente, né? Creio que foram boas experiências de vida, de fé, né? Ministerial, como cristão e como pastor que o senhor é, né? E entendo que isso vai também chegar a muitas pessoas para que sejam também edificadas, fortalecidas na sua fé, né? E que, acima de tudo, aumente ainda mais nos corações das pessoas, do povo de Deus, né? O amor pela obra, o amor pelo próprio Deus, né? Por fazer a sua obra, por estar disponível a cumprir o chamado do Senhor. Afinal, como dizia Spurgeon, todo cristão é um missionário ou é um impostor, né? Então, todos somos chamados para a missão. E eu quero agradecer desde já sua disponibilidade, viu? Foi um prazer tê-lo conosco aqui nesse terceiro episódio aqui do podcast 316. Até aí eu que agradeço, né? A gente está... Só me permita dar essa palavra para finalizar, né? A gente falou todas essas coisas, aí talvez pareça, para quem está assistindo o podcast, né, que a vida pastoral... o pastor Robson está querendo mostrar que o ministério pastoral é um mar de rosas. Não é não, meu irmão. Não é não. Toda rosa tem espinho, entendeu? É duro, é árduo, tem momentos, como eu falei, né, que eu pensei em desistir. Tem momentos que são muito difíceis, assim, são... Eu acho que o ministério pastoral é uma coisa sobrenatural. Se Deus não tiver com a mão em cima do pastor sustentando ele, ele não consegue se sustentar. Então tem momentos que são muito, muito difíceis. Você chega no seu limite. Né? Eu tive um burnout ano passado. Passei 5 meses afastado da igreja para me tratar. Né? Então tem momentos que você chega no seu limite. Então o ministério pastoral é difícil. Muitas vezes ele é cruel, muitas vezes ele é injusto. Muitas vezes você é incompreendido. Então existem dificuldades que você enfrenta no ministério pastoral que você não enfrentaria se você estivesse fazendo qualquer outra coisa da sua vida. Porém, as coisas que Deus reserva para um homem no ministério pastoral, as coisas boas, as coisas gloriosas que Deus reserva para um homem no ministério pastoral, você também não vai encontrar em nenhuma outra área fazendo o que quer que seja na face da terra. Amém. Entendeu? Entendi, pastor. Então, apesar das lutas e das dificuldades, não existe uma vocação mais sublime, mais gloriosa do que ser pastor. Eu faria tudo de novo. Tendo a consciência, ó, você vai passar por isso aqui, você vai enfrentar isso aqui. Eu enfrentaria tudo de novo, tudo outra vez. Corrigiria erros que eu cometi, não os cometeria de novo, por imaturidade, por inexperiência, por falta de orientação, pelo temperamento, às vezes o temperamento aquecido, o temperamento forte, né? Então eu corrigiria alguns erros, mas eu passaria tudo de novo. Então, Altair, obrigado. Nada. Obrigado pelo convite, obrigado à tua equipe que está aí atrás das câmeras, né, pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar isso aqui com irmãos. E eu espero que motive, estimule irmãos. Se você sente o chamado ministerial, não desista não, siga em frente, meu irmão. Amém. Siga em frente. Engrosse o couro, saiba que não vai ser fácil,
você vai levar muita chicotada, e quando achar que já apanhou o suficiente, ainda vai apanhar mais. O Elié está ouvindo isso. Que ouça, né? Que ouça. Já deve ter ouvido antes, com Já certeza. vai né? ter que comer um bocado de sal ainda. Ainda, né? Né? Entendeu? Então, Amém. não existe nada. Depois de você receber o chamado para ser filho de Deus, após isso, não existe nada mais glorioso do que ser chamado para o ministério pastoral. Obrigado Amém. por compartilhar Amém. isso aqui com os irmãos. Amém. Viu? Um prazer, um privilégio, pastor. Muito obrigado. Irmãos, eu quero avisar vocês que o podcast 316, ele tem a finalidade de compartilhar histórias, vida de homens e mulheres que servem a Igreja de Cristo, tá bem? Aqui em nossa cidade, enfim, nosso estado, quem sabe no Brasil. Então, é uma oportunidade que a gente está dando a vocês para acompanhar, para ser edificado, para ser encorajado, como foi o caso aqui, você que tem vocação pastoral, ministerial, enfim. Então, esse é o objetivo da gente contar histórias, né, conhecer mais dos servos e servas de Deus que estão aí cumprindo o ID do Senhor, tá bem? O podcast 316, ele tem o apoio da Igreja 24 Horas, que é um aplicativo para a igreja. Você que é pastor, que é líder, procure conhecer o Igreja 24 Horas. É uma ferramenta que vai facilitar, vai trazer unidade à igreja, vai fazer com que os departamentos você possa ter num aplicativo só, né? Todos os departamentos organizados. Então, vale a pena conhecer o aplicativo Igreja 24 Horas. E também a nossa página também, que é uma página na internet, uma página no Instagram, que é o Paraíba Cristã. É uma página no Instagram que conecta pessoas. Então, a ideia dessa página é conectar, seja eventos no estado da Paraíba, seminários, escolas, ou seja, o que é de interesse do povo de Deus, você clica lá, procura conhecer a página Paraíba Cristã e você vai ficar por dentro de tudo que acontece, né, no estado que diz respeito ao povo de Deus, tá bem? Então, peço também a vocês que conheçam o nosso canal, fazendo com que ele também chegue a outras pessoas. Então, que você se inscreva, que você curta, né, compartilhe e possa divulgar para que o YouTube, né, considere que seja relevante o nosso canal e assim, dessa forma, mais pessoas sejam edificadas, tá bem? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo podcast 316.